Shalom, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Voltamos para nossas aulas de arqueologia bíblica da grade do curso Base de Teologia do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit, mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Isso aqui parece uma chama, na verdade são letras hebraicas, é a palavra Yerushalayim, Jerusalém, e esta menorá, é o candelabro de 7 metros. Então, nós estamos tratando das aulas de arqueologia, essa é a 9ª aula, já falamos sobre variados temas. Nessa 9ª aula falaremos então agora sobre escavações que mudaram a história. Na anterior falamos de fatos e fotos que esclareceram o passado. Vamos começar então falando sobre os heteus. Por exemplo, ninguém fora da Bíblia, a palavra heteus na Bíblia, heteu de Garcia morreu, aquele povo que habitava Canaã, a Bíblia menciona 47 vezes a palavra heteus, começando em Gênesis 15 e até Ezequiel 16, 45. Mas ninguém havia falado de heteu, em lugar nenhum se achava um tablete, um épico, um monólito, não se achava uma óstraca, não se achava nada que falasse que tinham existido os heteus. E aí aconteceu que em 1876, e a gente sabe a história de dois heteus famosos, né? Efron, que habitava ali com Abraão nos camarais de Mamre, e Urias o heteu, aquele que Davi mandou matar a mulher dele, Batseba, né, para casar com ela. Era um dos valentes de Davi. No ano de 1876, na Turquia, Sayce, junto com Hugo Winkler, alemão, escavou a cidade atual de Boğaz-Kewi, antiga capital dos heteus, chamada Hattusha. Quando ele escavou essa Hattusha, ele descobriu 5 templos e uma cidade fortificada com muitas esculturas monumentais com mais de 10.000 tabletes. Então, ali foi descoberto a primeira menção a heteus. Descobriram a capital dos heteus com mais de 10.000 tabletes. Só a Bíblia até então falava dos heteus. Ninguém sabia que heteus tinham existido. Não havia documentos, provas que havia existido heteus. Então, em 1876, H. Sayce e Hugo Winkler, alemão, descobriram então essa capital antiga dos heteus chamada Hattusha, com muitos tabletes que vieram comprovar que a Bíblia tinha razão, conforme dizia o nosso jornalista Vernon Keller, né? O famoso livro dele, A Bíblia Tinha Razão, que depois foi combatido depois pela frente, né? Pelo Finkel. Vamos falar disso avante. Outra escavação que mudou a história foi a escavação de Ebla, mostrando uma civilização moderna descoberta. Em 1968, Ebla foi do tempo de 2300 a.C., antes de Abraão. Talvez no dia de Terá, Serug, né? Naor, Terá, Serug, Abraão. Depois do dilúvio ali, né? Sem, Arfaxad, Selá, Peleg, Serug, Naor, Terá, Abraão e tal. 2300 a.C. Eles descobriram um monte, onde havia cidade antigamente, de Ebla, 17.000 tabletes, só numa sala. E descobriram a língua hebraite, que era parecida com o hebraico, né, da mesma família. Então, essa descoberta de Ebla veio mostrar isso, a importância de uma escavação para confirmar uma língua, né? É a mesma família do hebraico. A outra coisa interessante é as comprovações da arqueologia. Esses 2 sítios arqueológicos mudaram a história e comprovaram fatos que não havia até então notícia deles. Mas a comprovação da arqueologia vem da seguinte: primeiro, que a visão mudou. Quando começou a se estudar a arqueologia, a visão mudou. Porque o centro é ajudar o cientista a entender as culturas antigas. Segunda coisa, os peritos tiveram que concordar. O rabino Nelson Glueck disse que nenhuma descoberta jamais contradisse uma referência bíblica. Isso também o famoso arqueólogo W.F. Albright, que é um deão dos arqueólogos, né, bíblicos, bateu na mesma tecla. Nenhuma descoberta antiga veio contradizer texto bíblico. Outra coisa, o entendimento mais claro que trouxe a arqueologia, trouxe um entendimento mais claro para o texto bíblico, confirmando por meio de descoberta arqueológica e com esse propósito apologético, de defender, né? Outra coisa interessante também é que aconteceu que antes de tudo, aconteceu a arqueologia bíblica, foi antes
dos estudos bíblicos. O que quer dizer isso aqui? Que além de entender mais claro, que muitos tiveram que concordar e ter a visão alterada, também facilitou para trazer à luz essa faceta da arqueologia mais voltada para comprovar as Sagradas Escrituras. Outra coisa é que aí o pêndulo mudou. O pêndulo ficava para lá e para cá, não é isso? A Bíblia é a fonte secundária para a arqueologia ou a arqueologia é a fonte secundária para a Bíblia? O pêndulo ficava nisso aí. Então, Albrecht e Grech comprovaram que primeiro era a Bíblia. Então, a arqueologia que era a fonte secundária, a Bíblia era a fonte primária. Né? E Thompson também falou sobre isso, T.L. Thompson. Então apareceu essa época de ouro, né? Quando começou aí a aparecer, vir à lume esse monte de documento, descobriram a caverna de Qumran em 1947, esse monte de achado aí em 1800 e pouco, a Pedra Roseta, Napoleão conquistou o Egito e do alto das pirâmides diz que 50 milênios de história estava por ali, e veio provar a Bíblia mais como um padrão infalível e completo, enquanto a arqueologia é infalível e incompleta. A Bíblia é infalível e completa. A arqueologia é falível, falha e incompleta. E aí, então, chegamos na Bíblia e a história, né? A Bíblia não é feita para contar história, nem para contar detalhe, ela é feita para contar a mensagem de Deus. É a mensagem, não o meio que importa. Tem alguém querendo, a Bíblia não falou sobre a divisão dos oceanos, a Pangeia, né, que dividiu os continentes. A Bíblia não é material geográfico, nem geológico, nem paleográfico, nem arqueológico. Ela é a mensagem de Deus. Essas ciências auxiliam em relação às declarações da Bíblia. As declarações históricas e científicas daqueles que escreveram a Bíblia estão em inseparável contexto das suas declarações teológicas. Primeiro é Deus falando a mensagem. E essas coisas são anexos, né? E a Bíblia tem, então, ficção ou fatos? Bíblia versus história. Todas as declarações da Bíblia devem ser consideradas factuais. Tudo ali que Deus revelou e falou é fato, é história, que existiu de deveras, né? Ainda que se pense como teologia, né? Outra coisa, quem tem a palavra final? A Bíblia, né? Foi a lei no Monte Sinai, que foi dado no mês 19, né? Deu na forma de código, que é a história, né? Então, a arqueologia, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Preste atenção nisso. Na arqueologia, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Muita coisa não acharam, não descobriram. Nós vimos em aulas anteriores que somente uma minúscula parte foi escavada, minúscula parte pesquisada e minúsculas partes divulgadas. E nós temos acesso a essas minúsculas coisas. Então, para onde as pedras nos conduzem? Para onde a arqueologia nos leva? Há fatos que aumentam a fé e há fatos que dependem da fé. Né? Então, a fé é o incerteza, é o que não se vê. Então, a arqueologia é o que se vê, é o que se pega, o que constata, o que se verifica, o que se averigua. Né? A escavação é a realidade. A Bíblia, ela é pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante nós estudarmos a arqueologia, mas tendo consciência que primeiro é a Bíblia a fonte primária. A arqueologia é apenas uma fonte secundária, uma fonte que vai cooperar para o ensino e para a elucidação da Bíblia. Vamos ficando por aqui. Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau.